Oi, quarto ano, tudo bem por aí? Vamos de matéria nova hoje, então lá na página 12 do seu livro a gente vai falar sobre compassos. E aí, você sabe o que é compasso? Algumas crianças eu acho que já sabem sim, mas vem comigo porque eu vou dar algumas dicas legais se você já sabe. E se você não sabe ainda, é a hora de aprender de uma vez por todas o que é compasso numa aula de música. Então veja só, se vocês repararem, todas as músicas que a gente vê por aí, ou mesmo as que estão na nossa apostila, elas têm sempre essa barra de divisão no meio das notas ali, ó. Vamos ver só? Lembra da nossa música Glória, Glória, Aleluia? Volta lá para você ver, ó. Tem notas, mas tem aqui no meio das notas sempre um risquinho. Afinal de contas, por que será esse risquinho, não é mesmo? Bom, então esses risquinhos são os que separam a música em parte e que a gente dá o nome de compasso. Então, até o primeiro pedaço aqui, ó, nós chamamos de primeiro compasso. Aí fez o risco, até o próximo risco, segundo compasso, terceiro compasso, quarto compasso e assim por diante. Inclusive tem músicas que tem mais de 100 compassos. Sim, sabe aquelas músicas de orquestra que tocam e demoram para acabar? Aquelas músicas, ó, tem muitos compassos. Inclusive, eles colocam na partitura o número. Aqui 1, aqui 2, aqui 3, aí 50, 93. Porque se você tá lá ensaiando, você se perdeu, você pergunta, oh, qual compasso que você tá? Daí ele fala pra você, 95. Aí você não precisa ficar lá assim, 1, 2, 3, 4, não, 71, 72. Não, você já vai direto no número. Legal, né? Uma boa ideia de quem colocou os números no compasso. Agora, o compasso, para que ele serve? Ele vai separar a música em partes iguais. Música precisa ser bem organizada. Alguém aí já viu um grupo tocando, mas assim, um toca um ritmo, o outro, a bateria faz mais rápido, aí o cantor entra desafinado, e aí tudo bagunçado? Não dá, a música ela é organizada, igual a matemática, não tem como você falar que 2 mais 2 vai dar 5, porque 2 mais 2 é 4. E na música também, você precisa organizar a música para que fique bonita aos ouvidos, para que quando você escuta, você fala, uau, esse instrumento combina com esse, que essa voz também combina, tudo bem organizado. Então a música ela precisa estar ali, ó, em partes iguais, para todo mundo tocar exatamente o que está escrito, todo mundo tocar igualzinho. E essas partes iguais, a gente está falando de régua, aqui tem 5 centímetros, aqui também tem 5, nananina não. Então, vamos ver aqui, ó, partes iguais, ela tem a ver com tempos iguais. Lembra que eu falei que a música tem que estar organizada? Ou seja, o mesmo tempo que tiver no primeiro compasso é o que vai ter que ter no segundo compasso. Agora, como que eu vou saber? Quem vai determinar isso? Quem escreveu a música. Então, por exemplo, a música Glória, Glória, Aleluia, que nós aprendemos, ela lá no comecinho, olha aí na sua apostila, que você vai ver que ela tem esse número aqui no comecinho, ó, o 4 em cima de outro 4. Isso daqui é o compasso da nossa música. Mas, Tia Pri, o compasso não é o que divide? Sim, ele divide em tempos iguais. E que tempos são esses? É o tempo que está escrito aqui no começo da música. Qualquer música, quando você for começar, tem um númerozinho do lado da clave. Então, tem a clave, tem o número. E esse número a gente chama de compasso também. E os compassos, eles podem ser de várias formas. Quer ver só? Eu coloquei aqui para vocês 3 tipos de compasso. Então, por exemplo, tem algumas músicas que quando você vai tocar, lá no começo vai estar o compasso 2/4. Ou seja, em cada pedacinho de compasso só vai poder ter 2 tempos. Tem música que lá no começo aparece 3/4. Você viu que o número de cima mudou, o de baixo não. Então foca no número de cima, presta atenção nele. Quando for 3/4, a gente chama de compasso ternário. Eu acho que eu não falei que o 2/4 é o binário, você tem aí na sua apostila também. Então, o compasso ternário, ele tem 3 tempos, justamente por causa do número 3 que está aqui em cima. Então, o que vai acontecer em cada partezinha da nossa música? Eu vou ter que ter 3 tempos, e nada mais, nada menos do que isso. Quando a gente tiver um compasso quaternário, o nome já diz que ele vai ter 4 tempos por compasso. Então, eu tenho aqui o número 4 em cima e o 4 embaixo. Tia Pri, mas e esse 4 embaixo? Por que é sempre 4 embaixo? Ó, isso é um assunto para mais para frente. Por enquanto, eu quero que vocês foquem bem nos números de cima, ok?
Então, sabendo disso, a gente precisa lembrar dos tempos das figuras. Então, a gente sabe que a semibreve vale 4, a gente sabe que a mínima vale 2, a semínima vale 1, a colcheia vale meio, dentro das músicas que a gente tem aprendido. E nós sabemos também que cada nota tem uma pausa correspondente. Lembra? Pausa da semibreve, que é silêncio de 4 tempos, e assim por diante. Bom, sabendo esses valores, olha só como que eu posso construir alguns compassos. Aqui eu coloquei, por exemplo, um compasso 2/4, que é o compasso binário. Lembra que o compasso binário ele tem que ter 2 tempos por compasso? Então veja só o que eu coloquei. Aqui eu coloquei uma mínima. Você lembra quanto vale a mínima? A mínima vale 2. Então só a mínima já preencheu aqui o meu compasso, ó. Não cabe mais nada, porque o compasso dessa música tem que ter 2 tempos. Aí no próximo compasso, não tem uma mínima, mas eu tenho 2 semínimas. Você lembra quanto vale a semínima? A semínima vale 1. Então, se eu colocasse só uma, o meu compasso ia ficar o quê? Incompleto. Ou seja, para completar o meu compasso de 2 tempos, eu precisei de 2 mínimas, 2 semínimas, porque a semínima vale 1. Então, 1 mais 1 deu 2, que é o nosso compasso. Vou mostrar os exemplos 3/4 também, para quem aí se lembra que o ponto de aumento aumenta a metade do valor da nota. Eu coloquei mais uma vez a mínima, só que aqui em cima a mínima só valia 2. E aqui embaixo, como tem o pontinho de aumento, ela vai valer 3, porque a metade de 2 é 1. Então aqui, ó, 2 mais a metade deu 3. Só essa nota eu já fechei o meu compasso de 3 tempos. E aí aqui eu precisei de 3 notas de 1 para fechar o compasso de 3 tempos. Tá entendendo? Vamos ver um último exemplo, que é o compasso quaternário. É muito legal o quaternário porque eu coloco só a semibreve e já preencho os 4 tempos. Tia Pri, poderia ser a pausa da semibreve também? Claro que sim, porque a pausa da semibreve vale 4 e ela vai preencher sozinho um compasso inteiro. E no outro compasso eu precisei de 4 semínimas, que vale 1 cada uma, para completar o compasso de 4 tempos. Gente, vamos combinar que tá muito fácil essa matéria, não tá? Se você se perdeu aí no meio da explicação, volta esse vídeo, presta bastante atenção, não fica assim desconcentrado olhando para outras coisas, porque você vai ver que é muito fácil. E aí, eu coloquei lá no Classroom de vocês um desafio para essa semana. Muito simples, muito rápido, muito fácil. Aqui no meio a gente tem os 3 tipos de compasso que eu acabei de mostrar para vocês. O binário, o ternário e o quaternário. Lembrando que o que vai importar pra gente por enquanto é o número de cima. E aí aqui ao lado eu coloquei vários tipos de compasso. Então eu coloquei um compasso aqui com pausa e notas. Lembrando que a pausa conta sim, não é pra falar pausa é infinito, pausa não conta. Conta sim, elas têm os tempos dela. Então você vai olhar os compassos que eu coloquei aqui de lado e vai descobrir se ele é binário, ternário ou quaternário. Por exemplo, um aqui com vocês. Essa notinha preta vale 1, então vamos somando. Depois eu tenho mais uma nota aqui que vale 2, então mais 2. E depois eu tenho mais uma nota que vale 1. Quantos tempos que deu? 4 tempos. Então aonde será que você vai ligar esse compasso? Você vai ligar no 2/4? Você vai ligar no 3/4? Ou você vai ligar esse compasso aqui no 4/4? Eu quero ver se vocês vão descobrir todos os compassos aqui. Combinado, pessoal? Então, ó, faça atividade ligando os compassos corretamente. Tire uma foto bem legível para a Tia Pri conseguir enxergar o que você fez. E aí você vai enviar para mim, então, a sua atividade. Combinado, pessoal? Coloquei aqui, ó, envie para mim. Eu falei, cadê o envie para mim? Eu tava apertando. Mas então é isso, eu tô esperando a sua atividade. Qualquer dúvida, pode me mandar um recadinho lá no Classroom que eu vou te ajudar. Combinado? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!